Boa noite, cumprimentar as professoras aposentadas, que justamente lutando aí pelos seus direitos. Nós estamos à disposição de vocês, porque essa é uma luta mais justa que a gente pode encampar, é a valorização dos nossos professores que estão na ativa e aqueles que já estão aposentados, não é, pastor? Bom, eu acho que é impossível nós hoje não tratarmos da questão da política nacional e o que está acontecendo no nosso país. Existia uma expectativa muito grande quanto ao que aconteceria nesse domingo, dia 15, quando o Brasil programava uma grande mobilização de rua para mostrar a sua insatisfação com relação à política. Não é a primeira vez que isso acontece, nós estamos num crescendo. Em 2013, nós todos presenciamos uma manifestação muito grande, diferente, onde os movimentos sociais e os jovens apontaram para uma nova forma de participação da sociedade naquilo que é do seu interesse, naquilo que toca os rumos do nosso país. Naquele movimento, para aquele movimento, houve uma resposta de que nós teríamos reforma política, e nada aconteceu. Depois, no meio, nós tivemos uma eleição, talvez a eleição mais polarizada dos últimos tempos, onde as discussões ficaram muito, muito acirradas, e houve até esse discurso de uma divisão do país, que não é bom para o nosso país. Bom, no dia 15 de março, nós vimos o povo brasileiro ir à rua, com paz, pacificamente, vestido de verde e amarelo, para dizer para os políticos, para dizer para a sociedade em geral, que tem um grande basta à corrupção que está sendo mostrada aí, que todo mundo quer um grande basta a essa corrupção que está sendo mostrada agora, mas que existe há muito tempo, nós todos sabemos disso, mas que no formato que está sendo apresentado agora causa uma imensa indignação. Também esse movimento rechaça a política como está, a forma como estão sendo conduzidas, ou está sendo conduzida a política no nosso país. E existe uma crítica enorme, é claro, à política econômica que está sendo implementada agora, que foi negada durante a campanha eleitoral e que foi implementada imediatamente após a campanha eleitoral. Então, o que eu acho que é interessante é que o nosso povo é maravilhoso mesmo. Houve um movimento anterior ao de domingo, chamado pelo PT, pela CUT, pelo MST, que foi o Movimento Vermelho, um movimento pró-Dilma. O movimento era contra o impeachment, mas o próprio movimento governista não foi capaz de não fazer a crítica ao governo. O próprio movimento governista criticou a política econômica, criticou a falta de reforma agrária, criticou as políticas trabalhistas que estão aí. E o movimento de domingo vem e faz a mesma crítica. E não colocou na sua pauta como central, na sua maioria, a questão do impeachment ainda. Colocou a questão do fora Dilma, que, se nós resgatarmos a nossa história, em 1999, o próprio PT chamou todos os brasileiros para irem à rua para fazer fora FHC, em discordância à política econômica que estava acontecendo. Não era golpe, não é golpe agora. E a resposta que o Partido dos Trabalhadores está dando é muito ruim para esta situação que nós estamos enfrentando. Porque está querendo dizer que existe um golpe, que existem as pessoas que foram para a rua não votaram na Dilma, mas a Dilma foi eleita presidente do Brasil, foi eleita presidente das pessoas que foram para a rua no domingo e que foram para a rua na sexta-feira. Portanto, tem que ouvir todo mundo, tem que representar todo mundo. Não interessa quem votou. Agora, nós somos brasileiros, e brasileiros que têm uma presidente que tem que responder pelas questões que estão colocadas aí. A resposta do PT me preocupa, porque ao invés de dizer e assumir os problemas que estão colocados aí, é uma resposta que aguça a disputa e a discordância que está colocada, que coloca os outros, aqueles que não concordam, como o outro, e como um outro que quer prejudicar o país. Não é verdade.
Nós precisamos parar com isso. O governo, a política, os políticos têm que dar uma resposta para essa situação. Esta resposta não vem nem do governo e nem da oposição. Eu fiz questão de acompanhar as declarações todas sobre esse movimento e de ler o que está nos jornais nesses últimos dias, que não é pouca reflexão que está colocada aí. Muita gente está se debruçando sobre isso. Não tem resposta da oposição, não tem resposta da situação, só temos um povo clamando por mudança e ninguém está dando esta resposta. Nós precisamos fazer um grande movimento dos governos e dos partidos de situação e de oposição em defesa do país, tomar medidas para que a gente saia dessa situação. A situação econômica não é fácil, vai piorar, está difícil. A situação política é dramática. Nós temos as duas casas legislativas, os presidentes das duas casas legislativas comprometidos no escândalo do Lava Jato. Tanto o Congresso Nacional quanto o Senado. Nós temos uma profusão de denúncias sendo feitas a todo momento e nós precisamos manter o país nos trilhos. Eu quero dizer que teve uma garota que veio aqui hoje e pediu paz. Esta é uma coisa da nossa agenda também. Paz. Se fosse outro partido que estivesse lá no governo, ou se fosse outros que estivessem na oposição, nós teríamos a mesma situação? Não interessa. O que interessa agora não é quem está lá, não é quem votou em quem, não é qual movimento, é o nosso país, e o nosso país está em risco. E é preciso que a gente tenha responsabilidade, os dirigentes políticos, aqueles que estão lá em cima, podendo conduzir, ter responsabilidade, chamar o povo e assumir as suas culpas e assumir as suas responsabilidades e fazer um grande chamamento dos políticos para que a gente tenha uma pauta para a saída desta crise que está colocada. Porque os sinais não são bons. Dia 12 tem outro movimento marcado pedindo o impeachment da Dilma. Não temos elementos jurídicos para um impeachment no país, nesse momento. Podemos vir a ter ou podemos vir a não ter, mas não é essa uma questão colocada agora. No entanto, esse tipo de acirramento entre oposição e situação só acirra as coisas cada vez mais e não resolve. Não resolve o problema. Nós estamos vivendo um estado de paralisia, onde não se consegue dar resposta para um problema que o país foi às ruas para dizer que não aguenta mais. Portanto, eu acho que tanto a oposição... Mais um minuto, presidente. Tanto a oposição como a situação precisam, nesse momento, responder aos brasileiros. E não dá para vir o governo federal, na TV, em rede nacional, dizer que as pessoas que estão na rua não votaram na Dilma. Sinto muito, a gente queria ouvir qualquer coisa, menos isso. Não dá para dizer que vai fazer de novo a reforma política anunciada em 2013. E nenhuma medida foi tomada. Então... creio que os representantes dos partidos aqui, que tenham contatos com seus deputados e tudo mais, devem fazer um apelo, além da reivindicação das nossas professoras, fazer um apelo por responsabilidade, por coerência, para que as pessoas sentem e consigam resolver o problema desse país, porque não está fácil. E nesta guerra, nós não vamos a lugar nenhum. Obrigada.